Você está ouvindo o podcast Contra a Capa, produzido pela editora da Unila, a Edunila, com o objetivo de divulgar os nossos livros e principais assuntos abordados pelos autores e autoras publicados. Eu sou Andréa Moassab, coordenadora da editora e do podcast. Usted está escuchando el podcast Contra Capa, producido por la editora de la Unila, Edunila, con el objetivo de divulgar nuestros libros y principales asuntos abordados por los autores y autoras publicados. Yo soy Yelén Honores, becaria de la editorial y productora del podcast. Episódio de hoje, o debate ambiental nos livros da editora. Somos a primeira geração a compreender plenamente as imensas ameaças à Terra e podemos ser a última a ter a chance de reverter o curso da destruição. Nossa prioridade agora deve ser a restauração dos ecossistemas, o replantio de nossas florestas, o reumedecimento de nossos pântanos, a revitalização de nossos solos, disse Elizabeth Mirama, diretora executiva adjunta do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Lançado a campanha global em um evento da Semana Ambiental da Arábia Saudita em Riad, no final de abril de 2024. Hoje é 5 de junho, Dia Mundial do Ambiente e dia de estreia do primeiro episódio do podcast Contra a Capa. Em 1972, as Nações Unidas realizaram uma conferência em Estocolmo com o propósito de chamar atenção para os problemas ambientais e para a importância da preservação da natureza. Passados 52 anos, a data é cada vez mais primordial diante do cenário de emergência climática em que vivemos. Nestas 5 décadas, temos assistido ao acirramento do capitalismo e, com ele, a exploração insaciável da natureza, levando ao deslocamento forçado de comunidades inteiras, a adoecimentos e mortes, como estas que assistimos estarrecidos nas últimas semanas no Rio Grande do Sul. Para debater essas questões, convidamos a professora Patrícia Zandonade e o professor Clóvis Briguente, ambos com livros publicados pela Edunila, com temáticas que tangenciam a questão ambiental. Quero agradecer, desde já, à professora e ao professor pela presença e também aproveitar para agradecer a Yelén Honores, bolsista da editora, a Franciele Costa, que desenvolveu a arte, e o professor Marcelo Viana, que criou a vinheta para o Contra a Capa. Vou começar apresentando a professora Patrícia Zandonade, que é uma das autoras do livro Morar na Barranca, que é resultado de um projeto de pesquisa desenvolvido no âmbito do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unila, com o envolvimento de diversos docentes e discentes, também do curso de Geografia. Esse projeto teve como objetivo analisar as diversas soluções populares para a moradia na região transnacional, especialmente nas áreas de risco de inundação. A professora Patrícia Zandonade é arquiteta e urbanista, doutora em Energia, Ambiente e Sociedade pela Universidade Federal do ABC e é atualmente docente da graduação e da pós-graduação da Unila, com pesquisas sobre planejamento e projetos para territórios interioranos e pequenas localidades na América Latina, com ênfase para comunidades periurbanas, assentamentos e povos tradicionais. O professor Clóvis Briguente possui licenciatura plena em História e também é professor da graduação e da pós-graduação na Unila, desenvolvendo pesquisa junto aos povos indígenas do Brasil e dos demais países latino-americanos. Com a Edunila, o professor Clóvis tem 2 livros publicados, O Movimento Indígena no Brasil, da tutela ao protagonismo, e Imagem e Memória dos Avara-Guarani Paranaenses. Ambos livros tratam da resistência indígena, de reconhecimento de suas organizações sociais, línguas, costumes, crenças e tradições, fortalecendo a luta pelo direito ao território dos povos originários. Muito boa tarde, professora e professor, bem-vindos ao podcast Contra a Capa. Bom dia a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Olá, ouvintes. Obrigada, André. Obrigada, Edunila, pelo convite. Professora Patrícia, você pode contar para quem nos escuta do que trata o livro Morar na Barranca e também qual é a relação deste livro com o Dia Mundial do Meio Ambiente?
A publicação Morar na Barranca ela é um livro que resultou de uma pesquisa que foi feita por uma equipe de pesquisadoras e pesquisadores da UNILA, né? Em especial pesquisadoras e pesquisadores do curso de Arquitetura e Urbanismo, com colaboração também de pesquisadoras da Geografia. Trata-se de essa pesquisa na qual resultou o livro, ela é uma pesquisa que vai percorrer, que vai fazer um levantamento das formas de morar nas barrancas dos grandes rios da fronteira trinacional, aqui que seriam o Rio Paraná e o Rio Iguaçu, nos três países, né? Seja em Foz do Iguaçu, em Cidade do Leste, e Presidente Franco também, e Puerto Iguaçu. A pesquisa ela vai investigar, ela vai fazer o levantamento das tecnologias sociais que as pessoas que moram na barranca utilizam ou desenvolvem para se adaptar e para melhor adequar seu modo de vida e a sua condição material naquele ambiente da barranca nas bordas do rio. Essa publicação tem relação com o Dia Mundial do Meio Ambiente, na medida em que trata da relação das formas de morar das pessoas aqui da fronteira trinacional em áreas que são consideradas com fragilidade ambiental ou com especificidades ambientais, como é o caso das barrancas dos grandes rios. E, nesse sentido, o livro vai buscar no conhecimento popular as tecnologias sociais que superam o que seria essa dicotomia entre meio ambiente e moradia, né? E mostra, na medida do que vai levantando, que existem possibilidades de morar regenerando o ambiente e que é possível que as pessoas adaptem as suas formas de morar a partir de tecnologias sociais softs, né, tecnologias sociais de baixo custo e que não prejudiquem ou mesmo que regenerem o meio ambiente. As margens dos rios, córregos e, no nosso caso aqui, como são chamadas as barrancas dos grandes rios, dos rios Paraná e Iguaçu, elas são APPs, Áreas de Proteção Permanente, a partir do Código Florestal Brasileiro, que considera áreas de margem de rio, de nascentes, de banhados, de encostas e outras áreas com especificidade ambiental, como áreas de proteção permanente, que significa que não se pode ocupar para moradia ou outros fins humanos, né? No caso das barrancas dos rios Paraná e Iguaçu, mesmo sendo área de proteção permanente, elas são ocupadas algumas vezes por moradias, que são moradias que tradicionalmente sempre estiveram ali, em alguma medida, naquela forma de morar, e outras que são vulnerabilidades sociais e que acham nesse lugar uma possibilidade de acomodação dentro ou nas proximidades do tecido urbano da cidade. O livro ele vai buscar nessas formas de morar na barranca, em especial, a adaptação popular, a geração de tecnologias sociais de baixo custo e adaptadas ao meio ambiente e que a princípio possa servir de âncora para soluções habitacionais mais contextualizadas e adequadas para as culturas locais, para as formas de morar tradicionais.
Obrigada, professora. Eu vou pedir agora, então, para o professor Clóvis resumir, né, contar um pouco para o público do que tratam esses 2 livros que ele publicou pela Edunila e também a relação deles, né, com o tema do Dia Mundial do Ambiente. Primeiro, cumprimentar todas as pessoas que estão nos escutando. Cumprimentar também a direção da Edunila pela iniciativa em desenvolver essa atividade importante para divulgação das obras, mas também divulgação das temáticas, né? O livro Imagem e Memória do Zavá Guarani Paranaense. Primeiro, explicar que o paranaense não tem a ver com o estado do Paraná, tem a ver com o Rio Paraná, que é relativo à população que habita as margens do Rio Paraná, o Paranarembeupe, como eles falam, ou aqui também nessa região, porque eu estou nessa região também, a Unila está nessa região também, né, do Alto Paraná. É uma região que é considerado também o Vambité, que é o centro do mundo guarani. Bem, o livro, então, aborda um pequeno fragmento da história desse povo, do final dos anos 70 até o final dos anos 80, num momento crucial que foi a construção da Itaipubi Nacional. Através da pesquisa que iniciamos em 2015, já no âmbito das ações de extensão da Unila, identificamos um acervo documental e um acervo fotográfico bastante importante sobre o povo Guarani, o Zavá Guarani aqui do Paraná, e esse processo da remoção deles da margem do rio para um outro local, né, com o fechamento das comportas e a formação do lago de Itaipu. E a partir desse acervo documental e fotográfico, iniciamos oficinas nas comunidades, primeiro para identificar as pessoas e segundo para contar as histórias, né, a partir da imagem, favorecer o processo de memorização desse tempo histórico que foi a construção do Lago de Itaipu e o apagamento dos tecoá, né, aquilo que a gente chama de aldeia, na margem do lago. Foi assim um trabalho bastante interessante, bastante importante e bastante difícil também, porque a gente, né, lidava e continua lidando, né, com um processo de violência muito intenso. E ao rever as fotos, contar as histórias, tanto afloravam memórias coletivas, né, no sentido dessa violência que ocorreu e se abateu sobre esse povo nesse período, como também das relações pessoais, ou seja, familiares que estavam nas fotos, que não estão mais, faleceram, mesmo gente que na época era criança, hoje é adulto. Então foi bastante difícil lidar com essas emoções todas que afloravam, né? E por um lado a gente também não queria, não era essa a intenção, né? Mas não há como não ocorrer isso, né? E até hoje continua aflorando essas emoções quando eles se encontram, quando começam a rever a obra, ver as imagens, recontar as histórias. É muito intenso, foi um processo muito intenso. O livro então serviu para esse tema, né? Para esse recontar da história de uma resistência do povo Guarani que ficou até o último momento, né, na margem do lago, da margem do rio, né, antes da formação do lago, e não aceitou e enfrentou a remoção forçada,
as violências impostas pelo INCRA, as violências impostas por terceiros e a negação total da Itaipu Binacional. Então, é uma obra que retrata esse processo de resistência do povo Avá-Guarani. A segunda obra é Movimento Indígena no Brasil, da tutela ao protagonismo. Ele, primeiro, é mais abrangente, né? Tem uma pretensão de ser nacional, né? Pensado o território brasileiro, os povos no território brasileiro, e com um período histórico um pouco distinto. Ele inicia em 74, quando começam as Assembleias Indígenas, e termina em 88, com a promulgação da Constituição Federal. Porque no Brasil, aquilo que conhecemos hoje como movimento indígena, as conquistas que temos hoje, como o Ministério dos Povos Indígenas, toda essa articulação dos povos indígenas que existe hoje no Brasil, ele é resultado desse processo que inicia lá em 74, né, com assembleias indígenas, nacionais, regionais, por temas, por povos, enfim, e deflagraram, então romperam primeiro com a tutela imposta pelo Estado brasileiro, que segundo o Código Civil de 1916, os indígenas eram relativamente incapazes, ou seja, dependiam da FUNAI, que é a Fundação Nacional hoje dos Povos Indígenas, né? Antigamente era só a Fundação Nacional do Índio, dependiam da FUNAI para toda e qualquer decisão. Eles não podiam fazer encontros, assembleias, e pior, estávamos na ditadura militar, né, que 2 ou mais reunidos, os militares já consideravam um movimento subversivo. Então os indígenas rompem com esse processo e iniciam então essas assembleias. Algumas inclusive foram proibidas, a Polícia Federal interviu, não deixou que elas ocorressem, outras tentou impedir que os indígenas saíssem para essas assembleias. E depois resultou também em muitos assassinatos, né? Só lembrar aqui do Marçal Tupã, do Mato Grosso do Sul, Guarani, o Ângelo Cretan, aqui do estado do Paraná, que também é assassinado, e vários outros indígenas assassinados nesse período por essas lutas que desenvolveram. E o importante também destacar da obra é que convidamos, uma obra, então, uma compilação de obra, né, de artigos, dentre eles do Nailton Pataxó, o indígena Pataxó Ranranran, do sul da Bahia, que participou ativamente desses processos, né, e continua hoje na luta. Inclusive, ano passado sofreu uma emboscada da Polícia Militar da Bahia, quase faleceu, perdeu a irmã dele, mas ele conseguiu sobreviver. E também do Egídio Chouade. O Egídio Chouade foi um dos que incentivaram inicialmente essas assembleias, né? E o artigo 1º dele, né, em que ele faz um pouco essa memória, uma análise e uma memória dele desse processo das assembleias indígenas. Eu acho uma contribuição bastante expressiva dessas duas pessoas, além, claro, do companheiro Egon Heck, que ajudou na organização da obra, e os vários pesquisadores que aí escreveram sobre diferentes lutas indígenas no Brasil. Na imagem e memória dos Avá-Guarani Paranaense, então ele foi organizado por mim, né, Clóvis, e pela Osmarina de Oliveira, que é do Conselho Indigenista Missionário, e as autorias são as autorias Guarani, né? A gente indicou 3 aí nesse processo que mais se envolveram, que é o Casimiro Pereira Centurião, do Tecohau Coí, o Simão Vilhaba, também do Tecohau Coí, e o Teodoro Alves, professor lá de Itamarã, no município de Diamante do Oeste. Essas obras, a relação delas com o tema do meio ambiente é bastante importante, porque quando os Guarani, por exemplo, desistiram nessa margem do Rio Paraná, eles estavam afirmando uma outra relação com o meio, né? Eles estavam propondo e pedindo respeito à forma própria deles
conceberem o rio. Eles custou que a eles entender como pode o homem não indígena, né, as pessoas, né, esse mundo chamado ocidental, né, destruir o Rio Paraná, né, transformar numa represa. Para eles o Rio Paraná continua sendo, né, uma divindade. Eles tinham maior respeito pelo rio. E se pode dizer o mesmo do rio para eles, né? Eu acho que havia uma simbiose aí de respeito e de relações entre os Guarani e o Rio Paraná. As 7 quedas não eram vistas como potencial energético pelos Guarani, ao contrário, né? Eram essas manifestações sagradas do rio, como o próprio Itaipu, né? Que a empresa hoje a Binacional utiliza para fins turísticos, né, e para lucrar, como a pedra que canta. Mas para os Guarani era muito mais do que um barulho na pedra, um ruído na pedra da água. E ela não acontecia com frequência, então assim, só alguns ouviam esse ruído, e era como se um portal se abrisse, permitindo que quem ouvisse, né, e seus familiares desenvolvessem as caminhadas, ou as migrações, ou aquilo que eles chamam de Guataporã, né, as boas caminhadas. Então era como se fosse um chamamento, um anúncio. E aí Itaipu transforma, a Binacional transforma a palavra, reduz e até violenta, né, essa palavra sagrada do povo Guarani. Essas obras, a relação delas com o tema do meio ambiente é bastante importante, porque quando os Guarani, por exemplo, desistiram nessa margem do Rio Paraná, eles estavam afirmando uma outra relação com o meio. Eles estavam propondo e pedindo respeito à forma própria deles conceberem o rio. Eles custou que a eles entender como pode o homem não indígena, né, as pessoas, né, esse mundo chamado ocidental, né, destruir o Rio Paraná, né, transformar numa represa. Para eles o Rio Paraná continua sendo, né, uma divindade. Eles tinham maior respeito pelo rio, e se pode dizer o mesmo do rio para eles, né? Eu acho que havia uma simbiose aí de respeito e de relações entre os Guarani e o Rio Paraná. As 7 quedas não eram vistas como potencial energético pelos Guarani, ao contrário, né? Eram essas manifestações sagradas do rio, como o próprio Itaipu, né, que a empresa hoje a Binacional utiliza para fins turísticos, né, e para lucrar, como a pedra que canta. Mas para os Guarani era muito mais do que um barulho na pedra, um ruído na pedra da água. E ela não acontecia com frequência, então assim, só alguns ouviam esse ruído, e era como se um portal se abrisse, permitindo que quem ouvisse, né, e seus familiares desenvolvessem as caminhadas, ou as migrações, ou aquilo que eles chamam de Guataporã, né, as boas caminhadas. Então era como se fosse um chamamento, um anúncio. E aí Itaipu transforma, a Binacional transforma a palavra, reduz e até violenta, né, essa palavra sagrada do povo Guarani. Muito importante, professor. Obrigada pelos seus esclarecimentos. Patrícia, na sua resposta, você tocou num ponto muito importante, que é a legislação ambiental, que muitas vezes ela é excludente das populações, né? E aqui vocês estudaram essas comunidades ribeirinhas da região trinacional, que tem ainda mais restrição de ocupação com relação aos rios, né? Você poderia explicar para o público leigo um pouco mais o que trata essa legislação
e como é que a gente pode fazer com que essas legislações acolham também as necessidades dessas populações? Sobre a legislação de proteção para as áreas de proteção permanente, as APPs que a gente chama, essa é uma legislação nacional que, vamos dizer, padroniza todas as áreas de proteção permanente a partir de faixas de proteção. No caso dos rios, córregos ou outros corpos d'água, é uma faixa de proteção a partir do nível d'água, né? Então, nessa padronização, ela exclui a possibilidade de leituras específicas de cada ponto no que se refere à ocupação ou não. O Código Florestal, ele já permite que as áreas de proteção permanente que estão em área urbana sejam legisladas respeitando critérios mínimos a partir do plano diretor ou da legislação local. No caso de Foz do Iguaçu, a legislação local segue um padrão que é do Código Florestal de estabelecimento de faixas contínuas. Talvez um avanço para a preservação ambiental, ao mesmo tempo que pensando nas pessoas e nas moradias, numa política habitacional contextualizada e que vai ao encontro da proteção ambiental, seja fazer uma leitura mais complexa e mais de perto de cada pedaço dessas áreas de proteção permanente, sobretudo das barrancas, fazendo essas leituras das formas de morar e fazendo planos habitacionais ou programas habitacionais, políticas habitacionais que estejam de acordo com as formas de morar tradicionais, né, das pessoas aqui da região, em especial inseridas no contexto dos tecidos urbanos já consolidados, né, evitando as políticas habitacionais que a gente tem, que são tira da barranca todo mundo, independente de como está, e remove-se para conjuntos habitacionais, em especial na Zona Norte, afastado do tecido urbano, em áreas que ainda são plantações de soja apenas, com uma avenida que passa na frente, como é o caso do Angatuba e do Boici, do Conjunto Habitacional Angatuba, do Conjunto Habitacional Boici, e que, além disso, fica atrás da subestação de Furnas, que é um dos maiores pontos de poluição eletromagnética, e ao lado dos grandes linhões que saem de Furnas para distribuição energética, e também ao lado de plantações de soja, que a gente sabe que utilizam muito agrotóxico ainda. Então, assim, é indispensável que as políticas habitacionais estejam vinculadas a um compromisso de regeneração ambiental, proteção ambiental, ao mesmo tempo que as políticas de proteção e regeneração ambiental estejam comprometidas com a política de habitação, né? Uma precisa estar andando em paralelo com a outra para que a preservação e a moradia possam realmente estarem garantidas e, além disso, que esteja garantida a qualidade ambiental das pessoas e do meio ambiente. Queria aproveitar, Patrícia, te pedir também para contar um pouquinho mais da importância dessas comunidades ribeirinhas e seus modos de morar, inclusive para a própria preservação ambiental. Eu me lembro, durante o desenvolvimento da pesquisa, né, que a gente verificou que aquela comunidade ali do Boici, ela também auxiliava a estancar um pouco o processo de especulação imobiliária que seguia ali naquela região, né, sobretudo em algumas zonas um pouco mais turísticas da cidade. Talvez você pudesse falar um pouquinho mais sobre isso. No que se refere à importância dessas moradias na barranca, sobretudo dessas formas de morar, talvez a gente possa fazer alguns apontamentos que seriam
talvez o primeiro deles seria uma alternativa para as camadas populares de moradia nas regiões consolidadas do centro, em especial próximas aos grandes eixos turísticos, ao corredor turístico, como se chama aqui em Foz do Iguaçu, onde a prioridade das políticas públicas é a promoção do setor de turismo, e em especial um setor de turismo de massa, e que não tem cabido nas políticas habitacionais, ou não se compreendeu ainda a importância das políticas habitacionais, mesmo para a revitalização e a manutenção da vida dinâmica nesses centros, nesses grandes centros, nesse corredor turístico. Então, é uma forma de resistência à forma excludente com que a cidade vem se consolidando no que se refere às camadas sociais populares. E um segundo ponto seria uma resistência também às formas de morar que vem se espalhando na cidade nos últimos momentos, que seria uma forma de morar que exclui os quintais e que exclui as possibilidades de convivência com arborização mais intensa, com hortas, com quintais de ervas e quintais de flores, né? Quando a gente vai nas ocupações nas bordas dos rios, a gente vê que é um padrão próprio da região, muito diferente das favelas das grandes metrópoles, ou até mesmo muito diferente das favelas de outras cidades médias, né? Essas ocupações, elas têm um vínculo muito grande com o território que se instala, de forma geral, né? Existem casos e casos, mas de forma geral, existe um vínculo muito grande com a terra em que está situada, e a gente vê isso no cuidado que as pessoas têm com os seus quintais, com suas hortas, com suas plantas, em especial. Em algumas situações, com bichos também. Eu acho que é uma resistência também ao padrão urbano que faz essa exclusão dos elementos naturais do cotidiano das pessoas. É importante também enfatizar que não se pode romantizar também a condição de moradia das pessoas da Barranca, porque existem muitos casos, existem as situações em que as pessoas vivem nesses lugares por algumas gerações já, que é uma forma tradicional de moradia pela ligação com os rios, pela pesca, pela navegabilidade, mas existem muitas situações também de vulnerabilidade onde não se teve outra oportunidade de inserção no tecido urbano que não pelo favelamento e pela precariedade de infraestrutura. Então, assim, é importante a gente valorizar as moradias nas barrancas e os modos de viver na territorialidade das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, é muito importante que tenha uma política Ao mesmo tempo, é muito importante que se tenha uma política de infraestrutura e qualificação dessas áreas para a moradia das pessoas e para a possibilidade de regeneração ambiental, inclusive evitando áreas que são consideradas áreas de risco de desmoronamento ou deslizamento, ou mesmo de enchente em algumas situações. Então, Clóvis, né, aproveitando o gancho aqui da professora Patrícia, dos modos de morar dos povos ribeirinhos, a sua pesquisa já é de longa data com os povos indígenas, né, e sobretudo a luta desses povos pelo direito ao território, que a gente sabe que muitas vezes entra em confronto com outros usos do território, como é o caso do agronegócio, né? Fala um pouco para nós como que esse embate, a luta pelo território, na sua opinião, teria a ver com a questão ambiental. A relação ambiental e os povos indígenas, então, da maneira como evidentemente que os livros não focam no tema da relação ambiental, mas a todo momento vem à tona essa relação, porque
tomando o caso do povo Ava-Guarani, aqui da região oeste do Paraná, impactados pela Itaipu Binacional, eles não entendiam, não concebiam essa ideia de um fechamento do lago, porque para eles o rio era sagrado, né? O rio era uma divindade, e eles não aceitavam e não entendiam essa possibilidade de distinguir um curso d'água, de como a sociedade não indígena era tão violenta assim com a natureza, né? Isso não passava, ainda hoje, né, os Guarani não entendem essa lógica depredadora da sociedade nacional. Então, todo momento isso vem à tona nos depoimentos, e inclusive esse líder Guarani, que é uma das figuras que aparece bastante no livro, né? Fotos da época do final dos anos 70, era conhecido, Fernando Martínez, conhecido como Cambaí, dele permanecer na beira do lago foi também uma forma dele permanecer na beira do rio, foi também uma forma de proteger o rio contra a ação da sociedade não indígena. Ele se colocou, então, primeiro pensando na questão da terra, mas também como a defesa do rio, e esse não acreditar nessa maldade da sociedade ocidental em destruir essa importante divindade que tinha suas quedas d'água, tinha a sua riqueza de alimentos, tinha a sua riqueza de água, tinha a sua riqueza de vida, tinha, né, os seus sinais, né? A Itaipu era um sinal, né? O nome Itaipu era um sinal, era um chamamento, era uma abertura de um diálogo com eles. Então eles se comunicavam com essa divindade, né? Então também tem isso, esses protetores do rio, esses guardiões dessa natureza se colocaram aí. E até hoje, inclusive nos discursos dos Guarani, para eles está muito claro isso, que né, existe uma divindade e ela não, e a qualquer momento ela pode destruir essa represa, né? Então que precisa ficar muito atento com esse tema, porque a represa ela pode ser destruída a qualquer momento pelas divindades, né, que estão muito tristes, né, e muito impactadas pela violência com que foram submetidos. E os demais povos, evidentemente, na defesa do território. E é importante lembrar que na época da década de 70, a exploração madeireira no sul e centro-oeste do Brasil era muito intensa. Foi quando se destruiu as últimas reservas de araucária na região mais do Planalto e reservas de Mata Atlântica que havia nas terras indígenas. O entorno estava todo destruído, e no final da década de 60 e início da década de 70, então se avançou sobre as terras indígenas, que eram ainda os redutos de floresta nativa existente. E foi de forma avassaladora. E os indígenas, nessas assembleias, aparecem com muita força a defesa desse ambiente que estava sendo destruído e substituído pela monocultura, pelo veneno. Já na época aparecia esse tema do veneno, pela forma agressiva com que as máquinas agrícolas penetravam no solo e destruíam os territórios indígenas. Então a defesa do meio ambiente, talvez não com o nome meio ambiente ou ecologia, mas ela aparece a todo momento, né, nos relatos, nos depoimentos que estão hoje nos documentos dessas assembleias indígenas. Os livros Morar na Barranca, Habitação, Desenvolvimento Territorial e Tecnologia Social na Região Trinacional, O Movimento Indígena no Brasil, da Tutela ao Protagonismo e Imagem e Memória dos Ava-Guarani Paranaenses podem ser baixados gratuitamente no catálogo online da editora.
E neste mês temos promoção especial. As versões impressas desse livro e outros sobre a temática ambiental estão com descontos. O livro Morar na Barranca, Habitação, Desenvolvimento Territorial e Tecnologia Social na Região Trinacional, organizado por Andréa Moassa Biego Vitorazzi, sai por apenas R$ 20,80. O livro Imagem e Memória dos Avá Guarani Paranaenses, de Clóvis Briguente e Osmaria Oliveira, sai por apenas R$ 29,10. E tem ainda a obra Nós os Índios, do peruano Hugo Banco, por apenas R$ 28. Finalmente, o livro Guia Etnotaxonômico Ilustrado das Abelhas Sem Ferrão, da Tríplice Fronteira, de Fernando Zamúdio e Leopoldo Jesus Álvares, sai por apenas R$ 18. Basta encomendá-los pelo e-mail editora@unila.edu.br ou passar pessoalmente na sede da editora no Campus Integração. Ainda, na compra de 2 ou mais exemplares, você ganha o livro Raul Pompeia sobre este importante escritor brasileiro. Não percam! Esta promoção segue válida durante todo o mês de junho. Voltando ao nosso papo, eu gostaria de saber, na opinião de vocês, qual que é o papel da universidade e, claro, sobretudo, qual é o papel dos livros para o debate ambiental. Então, sobre o papel da universidade, eu creio que a universidade tem um papel fundamental, né? Porque a universidade, ela sistematiza o conhecimento, a universidade registra. O conhecimento, ele existe na sociedade, né? Então, a universidade faz esse papel. No dia que a universidade também ela produz, mas ela, mais do que produzir, ela sistematiza os conhecimentos existentes. E eu acho que hoje a universidade tem um papel central nesse tema ambiental. Mas uma das dificuldades que ocorre, eu acho que no papel da universidade, é traduzir essa linguagem acadêmica para uma linguagem mais acessível à população. Em todos os sentidos, né? Tanto a linguagem simplificada, como também uma dissertação, uma tese aí de 300 páginas, também transformar em material mais didático também, que sirva, né, para que as pessoas possam ler, né, e se apropriar também dessas informações e desses conhecimentos. E aí as editoras públicas, né, das universidades, elas cumprem um papel central, porque como elas não visam lucro, elas têm mais poder, né, de difundir esse tipo de conhecimento, já que as privadas dificilmente vão fazer, porque elas visam lucro, então elas vão priorizar aquilo que vende mais, né? E a gente sabe da dificuldade hoje da sociedade ler, né? A gente brinca muito que as pessoas leem no máximo 3, as pessoas de maneira geral, estamos aqui generalizando, né? Leem no máximo 3 linhas, né? E muitos não entendem nem as 3 linhas que leem, né? Mas a importância da difusão desses conhecimentos, de incentivar as leituras, eu acho que a gente poderia pensar também em ações de extensão, de incentivar leituras, em diferentes espaços, não só nos espaços escolares, mas também nos espaços públicos, nas praças. Acho que a gente tem que sair um pouco mais de dentro da universidade para fora, né? E se aproximar mais da sociedade. E a sociedade, né, perceber a importância que tem a universidade para o dia a dia, né, da sociedade. E para encerrar, que outros estudos vocês estão desenvolvendo no momento relacionados aos temas que debatemos hoje? Podemos esperar um novo livro para breve? Bom, como próximas publicações, a gente tem organizado entre grupos de pesquisas da UNILA uma publicação relacionada à crise ambiental na fronteira trinacional, a partir de diversas perspectivas e diversas áreas disciplinares, e que vai compor um panorama geral. E talvez esse livro possa sair
em breve, né? A previsão é de que ele saia esse ano ainda. Então, agora estamos continuamos com o tema das ditaduras, né? Temos vários trabalhos sendo desenvolvidos, né? Tanto internamente aqui na universidade, uma obra que está sendo organizada agora, sobre o tema ambiental, né, da emergência, das questões climáticas e ambientais, mas também com colegas de outras instituições. Estamos trabalhando com o tema da ditadura militar e continuamos com o tema com os povos indígenas, porque esse tema com os indígenas ainda não foi superado, ainda não, enquanto não houver uma reparação efetiva, e a reparação ela perpassa fundamentalmente por uma mudança da sociedade não indígena, não vamos conseguir avançar, não vamos parar, temos que continuar trabalhando. Então, estamos para finalizar o relatório de violência contra o povo Guarani, aqui no oeste do Paraná, né? E quem sabe dar ampla divulgação para ele, porque ele precisa ser conhecido, porque é a voz dos Guarani, né, que está exposta nesse material. Ou seja, continuamos os trabalhos dessa produção também acadêmica, mas também um trabalho de extensão, né, e pesquisa com comunidades indígenas, porque nesse nosso entendimento de que não basta produzir academicamente, mas também temos que levar para as pessoas, fazer junto com as pessoas, produzir, é fundamental que a gente faça trabalhos no caso, diretamente com as comunidades indígenas envolvidas e violentadas ao longo de séculos, né? E que agora, finalmente, a legislação mudou um pouco, né? Ainda precisa mudar mais, mas mudou um pouco, então é fundamental que a gente desenvolva essas extensões, esteja pensando, ouvindo eles, ajudando, né? E eles também nos ajudando a pensar a nossa sociedade, que eu acho que nessa visão sobre meio ambiente, sobre ecologia, sobre relações, nós temos muito mais que aprender com os povos do que ensiná-los. Este episódio foi gravado no dia 3 de junho de 2024, com a coordenação e entrevista feita por Andrea Mossavid. Franciele Padilha é a responsável pela arte, Marcelo Villena desenvolveu a vinheta de abertura e eu, Gelin Honores Robles, fiz a produção de edição final. Compõem também a equipe da editora da UNILA, Júlio Moreira, como vice-coordenador, a Hilda Prazeres, Claudineia Pires, Ricardo Ramos e Robson Givin como assistentes administrativos, Leonel Gandhi é o bibliotecário, Vladimir Antunes é o tradutor. As bolsistas Maria Camila Ortiz e Cibele Mota são as revisoras textuais. O podcast Contra a Capa é um programa da editora da UNILA, gravado em Foz do Iguaçu, na região oeste do Paraná, fronteira com a Argentina e o Paraguai.